Bom, meninas, espera aí que eu vou decorar o nome de vocês. Você de Bastos é Duda, me chama de Duda que é mais fácil. a Duda e a Dai. Daiane, pode chamar de Dai. Tá ótimo, então. Bom, meu nome é Laísa. Laísa Noronha Marcondes e Silva, eu tenho 28 anos. Eu sou de Bastos e faz 2 anos que eu estou em Maringá. Estudei em Tupã, me formei em Tupã. Eu estudei na ETEC de Tupã e no último ano eu gostava muito de biologia. Era a minha matéria, assim, eu amava entender o corpo. Também super fui dos esportes, joguei vôlei até me mudar para cá. Sempre fui muito ativa, musculação, spinning, tudo, crossfit. E aí, eu fiquei pensando nas possíveis faculdades que envolveriam isso, tanto a matéria de biologia, quanto essa parte dos esportes. Na ETEC, o meu professor de educação física, ele era muito bom mesmo, professor Ivo. Ah, eu ouvi. Tanto que o meu primeiro semestre de faculdade, eu já tinha aprendido no colegial com ele. Em relação a macro, micronutriente, parte anatômica, tudo. Ossos, eu lembro que ele fez a gente decorar. Então, assim, eu era bem apaixonada por esse lado. Aí eu fiz o Enem, e com a minha nota eu consegui bolsa no ProUni 100% para fisioterapia, nutrição, zootecnia, foram esses 3. Na faculdade eu passei os 4 anos falando que eu não queria clínica. Eu queria docência, eu queria sair da faculdade e já entrar no mestrado para dar aula. Só que aí, durante os estágios, eu vi que a parte de mexer ali com as crianças era muito legal. Eu sempre fui apaixonada por crianças. Só que também, em contrapartida, lá na minha época, né, eu tive uma aula durante os 4 anos sobre nutrição infantil. Então, assim, é uma área muito carente. Eu não sei como que tá a grade de vocês hoje. Só que, assim, lá eu tive, sabe, só uma aula e não era algo muito abordado. A nutrição para as crianças era ainda muito falada em emagrecimento, não era sobre seletividade alimentar, nada disso. Então, eu tinha isso em foco. Eu queria fazer mestrado e dar aula na faculdade. Em 2019, eu já tive uma oportunidade, por exemplo, de ser estagiária de uma Nutri, embaixo, da Cibele. Ah, sei. Que legal. Isso, então foi assim, foi ótimo, porque, querendo ou não, eu não sei como vai ser para vocês, eu espero que seja muito melhor, meninas, mas os estágios, assim, eu realmente não tinha noção do que era na época. Eu falo que a gente faz a faculdade muito novinha, né? Eu acho que, assim, é uma decisão tão importante para você tomar ali no fim do terceiro ano, para você realmente, nossa, é isso que eu vou fazer para o restante da minha vida, sabe? Enfim, mas aí eu tive a oportunidade de estagiar com ela e, assim, aprender muito. Aí quem não falava de clínica, começou a querer a clínica. Só que com foco em crianças. Então, assim, ela não usava a sala no período da manhã, ela deixou aberto para mim, e aí os pacientes dela que eram infantis, ela já passava para mim. Então foi, assim, muito enriquecedor para mim. Isso no fim de 2020. Aí eu fiz de curso, que vocês tinham mandado ali também, perguntado. Eu fiz o Baby Nutri. O Baby Nutri é um curso muito legal. Só que, assim, ele não é uma pós, é um curso mesmo, é bem completo, é do Hotmart. Mas ele aborda bastante a questão da introdução alimentar e da nutrição para gestantes. Então, assim, ainda não tinha visto nada para seletividade alimentar. Acho que os pacientes que me procuravam, as mães, eram crianças que não estavam comendo, não eram crianças para emagrecer, não eram crianças obesas, eram crianças seletivas. E aí eu comecei, gente, espera aí, eu tô passando a dieta, eu tô tentando organizar uma rotina, mas não tá indo, sabe? E aí eu comecei a pesquisar por conta sobre seletividade alimentar. Sei. Uhum. Em sua opinião, é imprescindível para uma carreira de sucesso na área de nutrição? O que é imprescindível? É, para uma Eu carreira. acho que isso de você entender o seu papel como nutri, sabe? Por exemplo, ó, aqui com as crianças mesmo. Quando eu comecei, na minha cabeça, assim, até hoje eu ainda tento, mas aumentar o repertório alimentar. Esse é o principal objetivo dos pais que me procuram quando a criança tem seletividade, certo? Sim. Só que, por exemplo, veio um paciente para mim que ele estava super seletivo, paciente de 9 anos. Só que assim, tinha um mês que ele tinha perdido a irmãzinha dele.
mais novinha. Então ele estava num processo de luto, ele estava emocionalmente totalmente, assim, tentando processar tudo aquilo. A mãe super também, né, não consigo nem imaginar. E aí eu comecei a entender, tipo assim, como eu posso ajudar, né? Ele não vai, conseguir evoluir agora com sessões de terapia alimentar, em aumentar esse repertório, porque ele tá todo bagunçado, tadinho. Uhum. E aí eu me propus a fazer sessões com ele super afetiva. Então a gente criou super um vínculo, assim, eu tentei trabalhar super essa questão de acolhimento. E trazendo a mãe para perto também. Então eu, tipo assim, fiz um valor super simbólico para eles. Comecei a passar dieta para ela ter esse autocuidado também, sabe? Tem outro paciente que, assim, tem paciente que chega para mim, gente, que o melhor que eu posso fazer para ele é encaminhar para uma psicóloga, entendeu? Eu não vou resolver. Eu posso ajudar, mas se ele voltar para mim depois da psico, vai ser muito melhor. Então eu acho que, assim, pra gente ter sucesso, a gente tem que entender como ajudar o nosso paciente. E não vai ser ajudando todos da mesma forma. Quando eu trabalhei com a Cibele, eu aprendi muito isso. A Cibele, eu sou, assim, fã de carteirinha dela. Ela é muito profissional e, assim, por exemplo, ela faz um tipo de dieta para cada pessoa. Ela não tem um. E por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os futuros nutricionistas, como a gente. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é aproveitar ao máximo esse período de graduação. Estudem mesmo, e não estudem para ter nota, estudem por vocês. Já comecem a entender casos clínicos, já comecem a ter profissionais para vocês se espelharem. Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Eu procurei muito no Instagram, inclusive quando eu me mudei para Maringá, nutricionistas que eu pudesse, assim, ter como referência. Porque, assim, gente, aquela frase, nada se cria, tudo se copia, é mais ou menos isso. Você vai ver uma pessoa fazendo dando certo, você vai por aquele caminho. Aí, dentro disso, nossa, ó, tive uma ideia de fazer uma coisa diferente e vai funcionar. E você criou uma coisa também. Mas aproveitem ao máximo a graduação, estudem mesmo por vocês, conheçam o mercado, já tenham um olhar profissional, entendam a responsabilidade que é, porque vocês estão lidando com saúde. Por exemplo, eu tenho amigas que trabalham com idosos também, e assim, do mesmo jeito que a gente tem esse carinho com criança, a gente tem que ter esse carinho com eles também. E, assim, deem realmente o seu melhor, sabe? Para você ter a tranquilidade de deitar sua cabeça no travesseiro e saber assim, nossa, tô sendo honesta comigo, principalmente, e com as pessoas. E, assim, não deem ouvidos às pessoas que só reclamam. "Ai, porque não tá dando dinheiro ser nutricionista. Ai, porque ninguém mais procura nutricionista". Não é assim. Ninguém procura nutricionista ruim. Se vocês forem boas, se vocês tiverem uma coisa mais para oferecer, vocês vão ser procuradas. Então é isso. Muito obrigada, viu? Bem, tchau, menina. Tchau. Obrigada, tchau.